Te fazer uma pergunta, mudando um pouco de assunto, né? Teve um embate duro no Twitter em relação com o Lula e o Ciro Gomes. Você acha que isso pode sinalizar aí um racha dentro da própria esquerda ou não? Pensando em segundo turno. E aproveitando uma mesma pergunta complementando a pergunta do Gani. Haddad, semana passada, almoçou, jantou, não sei, com empresários e com o mercado financeiro. E aí, como é que foi a receptividade? Aproveitando que é todo o assunto Lula, de algum modo. Deixa eu, só antes, Filipão, eu não respondi o seu xará com relação à reforma tributária do imposto de renda, dividendo, JCP. Sem previsão de avançar, tá, Felipe? Ainda está truncado, ainda não tem previsão disso avançar ali no Senado, e há possibilidades reais de se ficar para o próximo ano, o que significa não ter votação dessa reforma do imposto de renda até o final desse governo. Então, eu acho que hoje o cenário base para você fica tranquilo que essa questão dos dividendos, aí, lucros de dividendos, ainda está bastante improvável de avançar. Com relação Ciro e Lula, Gani, cara, tu é um cara que tem acompanhado aí os movimentos da centro-direita, da centro-esquerda, desse que a turma está chamando de terceira via. Quando o Ciro chama o Lula para brigar, é ele tentando se deslocar um pouco dos extremos, é ele tentando construir esse nome dele dentro dessa terceira via, uma terceira via mais inclinada para a esquerda. A gente vê que está tendo uma estratégia por parte desses candidatos que estão se colocando como terceira via, de se distanciar tanto do Lula de um lado quanto do Bolsonaro do outro. Então, a minha leitura que eu faço quando tem esse embate Ciro versus Lula, é nessa tentativa dele também tentar se deslocar da extrema esquerda. E também isso não é tão novidade. A gente já viu esses embates no 2018, quando o Ciro disputou a presidência, e ele já vinha ali também dando algumas cotoveladas, porque há um ressentimento dentro do PDT, e isso não é só no âmbito nacional, mas também em âmbitos regionais, de que o PT sempre tentou se sobrepor ao PDT, mesmo quando o PDT tinha melhores candidaturas. O PT nunca foi solidário a abrir mão em compor na chapa como vice ou compor na chapa de outra forma. Eles sempre se colocaram como os principais. E o PDT, que é praticamente um primo, irmão do PT, tem esse ressentimento de nunca ter conseguido espaço. E o Ciro, de certa forma, vem se colocando para, então, se deslocar um pouco aí desse extremo, que é onde a turma vai querer deixar. A estratégia da turma que está criando essa terceira via é deixar o Lula lá no extremo esquerdo e é deixar o Bolsonaro lá na extrema direita para dizerem que eles são os pacificadores, para dizerem que eles podem construir aí uma aliança nacional. Então, essa é uma estratégia que a gente vai ver cada vez mais presente. E aí vai ficar aquela confusão que a gente já comentou aqui em outros programas, de que como essa estratégia vai ser repetida pelos outros candidatos que estão aí se construindo como terceira via, como é que eles vão conseguir despontar, tendo em vista que o discurso vai ser praticamente o mesmo de todos eles. Então, eu vejo dessa forma. Com relação à receptividade do Haddad, Cabral, a turma do mercado financeiro, e quando eu era da XP, a gente também fez vários eventos com os integrantes do PT. A turma do mercado financeiro quer sempre ouvi-los, quer sempre entender um pouco de como está o mindset da centro-esquerda, da extrema-esquerda, porque a gente tem que colocar dentro do nosso cenário as possibilidades de vitórias deles. Então, a gente não pode ignorá-lo, não pode, dentro de uma análise política, eles estão dentro aí das peças de puzzle que a gente tem que colocar como cenário. Então, é muito normal a receptividade. Me lembro de todos os eventos que eu participei, sempre de muito respeito, a turma ouve bastante, por mais que não concorde com 90% que é colocado, mas é interessante ouvir para entender, principalmente por questões econômicas, entender se de fato a questão, se o PT vier a governar, vai tirar da frente essa questão do teto de gasto, como é que fica o tema das privatizações, como é que fica o tema de retomar o BNDES como principal propulsor da economia para alavancar aí alguns investimentos. Então, entender um pouco da cabeça da centro-esquerda e da extrema-esquerda,
que o mercado financeiro sempre está atento, sempre está convidando a turma a bater esse papo. Então, é muito natural, por mais, como falei para vocês, que a turma não concorde, sim, faz parte da montagem de cenário de todo mundo. Até porque, como disse para vocês, eles não estão descartados, existe a possibilidade de vitória, e amanhã eles vencendo, quem conversou com eles vai ter um cenário mais consolidado do que pode ser um governo a partir de 2023.